Olá pessoal, muito boa tarde. Está começando agora mais uma live do jornal DR1. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai entrevistar a fotógrafa brasileira Arielle Friosa. Ela que mora em Amsterdã, além de fotógrafa também é empreendedora. Vai contar um pouco da história dela pra gente. Falar sobre dança, né, do Brasil para o exterior, como é que está sendo o trabalho dela lá fora e a paixão pela fotografia. Então, a nossa convidada de hoje, a Arielle. Vamos esperar que ela entre para falar com a gente. Arielle que é paulista. Oi, Olá, Arielle, como é que você tá? tudo bom, Ailon? Tudo bom? Tudo Tudo ótimo. certo, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite também. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim, Que ótimo. Estava aqui falando pro pessoal que você é fotógrafa brasileira, mora atualmente em Amsterdã, vai trazer isso. um pouco aqui Nessa da sua cidade que história pra parece cena de gente. filme, de tão linda. Pois é, menina, não conheço, mas tenho muita vontade de conhecer. Quem sabe um Bom, dia, né? então já está feito o convite. Ó, vou adorar conhecer. Eu começo te agradecendo por aceitar nosso convite, disponibilizar um pouquinho do seu tempo para falar sobre o seu trabalho, para falar sobre sua carreira internacional. Eu queria começar te perguntando, Arielle, como é que está sendo aí na pandemia agora, aí em Amsterdã? Como é que você está Olha, gente, driblando? Como é que essa pandemia está afetando o seu trabalho? nossa, afetou não só o meu, como foi com os dois pés no peito de todo mundo, né? Aqui, Aham. nesse momento, a gente está passando pelo segundo lockdown. Então, esse segundo lockdown começou em dezembro do ano passado e continua até agora. E também Uhum. temos um toque de recolher, então assim, tá bem complicado. Todos os estabelecimentos estavam fechados, agora estão abrindo de pouco a pouco, com horário marcado, mas em relação a afetar o meu trabalho, afetou de uma maneira assim. Agora a gente está na primavera aqui, então é a época Aham. que tem as tulipas, que tem o Kockenhof, aqueles campos lindos de tulipas. E essa é uma das mais altas temporadas para mim em fotografia. Aham. Então, do ano passado, quando começou a pandemia, eu estava com o mês inteiro já fechado, lotado de cliente, e com a pandemia eu comecei a ver tipo tudo assim, cancelando, 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 porque os voos não estão, eles não estão naquela, acho que há uns meses atrás teve um ban, né? E hoje em Aham. dia também está bem difícil a entrada e a circulação de pessoas de outros países. Então, atualmente eu estou conseguindo trabalhar com apenas as pessoas que estão locais aqui. E como o meu Uhum. trabalho, pelo menos eu nunca fico tão próximo do cliente, eu gosto de dar uma privacidade maior quando eu fotografo. Então, a Uhum. pessoa sempre está um pouco mais longe. Então, isso também ajuda a eu não ficar tão zerada, mas me afetou bastante. Entendi. Você mora sozinha aí, é? Nada, meu marido tá ali na sala já assistindo a live aqui. Ah! Que legal. Qual é o nome dele? Rafael, Rafael, um abraço então aí pro Rafael. Ô, Arielle, você é natural de São Paulo, né? De qual cidade? eu sou na capital. Da capital Sim, mesmo? Ah, que nasci, legal. cresci na capital. Dá até vergonha de falar isso, mas eu não conheço praticamente nada do Brasil, porque eu fiquei a minha vida Aham. inteira ali, só São Paulo, São Paulo, São Paulo. Então, eu passei a maior parte da minha infância e adolescência estudando e fazendo várias coisas que no fim único, a única vez que eu saí de São Paulo, eu conheci o Rio de Janeiro, porque foi meu primeiro Hum. show internacional que eu fui fotografar Maroon 5. Ah, que legal. Mas, é, foi basicamente isso. Eu nasci e cresci, tanto que minha mãe ela é do interior de São Paulo e ela veio também para São Paulo Uhum. bem pequena, então, segundo ela já se considera paulista de nascença, né? Que legal. Agora você começou a trabalhar também cedo, né? Para pagar a faculdade aos 18 anos, você já estava trabalhando, não Sim. foi isso? Sim, porque na verdade, é isso que eu tinha comentado eu fiz o meu colegial juntamente com um curso técnico em edificações. Aham. Uma área nada a ver do que eu faço atualmente.
Então, eu sempre fui um pouco nerd, era boa com números. Então, eu fiz edificações e logo quando eu terminei o colegial, completei 18 anos e terminei esse curso, eu já comecei a trabalhar. Então, eu trabalhava com projetos de engenharia mecânica. As pessoas hoje, quando eu falo isso, falam, não acredito, mas é verdade. E com isso, eu consegui pagar a faculdade, que na época era bem cara também. Hoje em dia, eu não tenho mais noção de valores hoje em dia do Brasil, mas com certeza deve estar. Então, eu comecei bem cedo a trabalhar para conseguir bancar o meu sonho, que era a fotografia. E é uma coisa bem engraçada que quando eu fiz a prova para passar, né? E eu estava inscrita para fazer engenharia civil. E eu passei entre os 10 primeiros. E na hora que eu fui fazer a minha inscrição, minha mãe olhou para mim e falou: o que você está fazendo? Aí eu falei: eu estou me inscrevendo para o curso de engenharia para continuar. Aí ela: mas você gosta de fotografia? Aí eu falei: mas mãe, fotografia não tem futuro no Brasil. Aí ela: mas como é que você vai saber se você não tem futuro se você nunca tentou? Então ela falou assim: faz fotografia, que não são 5 anos de faculdade. Se não der certo, você tentou. Entendeu? E do que você fazer 5 anos de uma coisa que você não gosta. E exatamente estamos aí até hoje. Engraçado que geralmente são os pais que falam: olha, isso não vai dar dinheiro, faça isso. Sua mãe foi o contrário. Não, minha mãe, você seguiu o coração. minha mãe sempre foi assim, contrária de todos os padrões, né? Tanto que ela me criou sozinha e ela falou, uma coisa que ela sempre me ensinou, ela falou assim: se você quiser realmente conseguir tudo que você quer na sua vida, saia do seu modo de conforto e se esforce e luta mesmo, porque ninguém vai conseguir dar e fazer por você o que você queria e você sonha. Ah, legal, é verdade. Arielle, me conta como é que surgiu essa paixão pela fotografia. Alguém na família já fotografava? Como foi que surgiu isso? Na verdade, sempre foi minha mãe, né? Porque minha mãe sempre foi minha melhor amiga e a gente sempre juntas. E ela adorava fotografia, tanto que eu sou uma das únicas crianças que tem fotos e fotos de fotógrafos realmente profissionais, porque ela sempre foi apaixonada. Então, ela contratava fotógrafos profissionais para fazer fotos minhas. Ela fazia muitas fotos, o que eu acho bem engraçado hoje em dia, eu brinco com ela, que antigamente ela fazia fotos incríveis e agora ela corta a cabeça, ela faz aquelas selfies assim, então não sei o que aconteceu. Mas com certeza sempre foi ela. E em relação ao fotojornalismo, provavelmente você vai conhecer o nosso amado e mineiro Sebastião Salgado. A maneira que ele fotografa de cunho social e o estilo é completamente o que eu sempre sonhei e quis fazer. Então ele foi realmente também, tanto que eu tenho aqui toda a coleção de livros dele, porque eu sou assim fanático por ele. Ah, que maravilha. Eu queria aproveitar para agradecer as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo e aproveitar para dizer que você que tiver alguma dúvida, alguma pergunta aqui para fazer para a Arielle, fique à vontade. Já tem algumas pessoas aqui falando: a Raquel, suas fotografias são lindas, graças à sua mãe devemos esse mérito de você ser um ótimo profissional nessa área. E realmente, eu estava olhando lá as suas fotos no Instagram. Aliás, se quiser ver as fotos da Arielle, vão lá no Instagram dela. O meu Instagram é @ariellefriosa com 2 L's e Z. Mas também, quem quiser o site também é www.ariellefriosa.com e lá eu tenho uma extensão de todos os... Legal. Arielle, você já comentou aí que fotografou shows. Aí eu vou entrar numa outra paixão sua, que é a música. Sim. Não é? Com certeza. Me conta como é que... Desculpa? Me conta como é que você uniu essas duas coisas, fotografia com a música. Quando foi que isso começou? Nossa, na verdade, isso é uma coisa bem engraçada, porque eu não tive referência musical em casa em relação do meu tipo musical. Então, eu sempre gostei de rock, mas eu nunca tive ninguém em casa que ouvia rock. Minha mãe nunca foi tão chegada e eu sempre gostei. Então, eu fiz aula de bateria, eu fiz aula de violão, eu fiz aula de teclado. Então, a música sempre foi uma coisa que eu era apaixonada. E talvez, acho que é porque o meu avô e minhas tias, elas tocavam. Então, só aquilo já me fazia... Às vezes eu ficava nervosa, tinha algum problema. A música me acalma e não vem com músicas calmas. É bateria forte, a guitarra.
Então, eu fui entrando nesse mundo da música e eu tinha muitos amigos que tinham banda. Então, eu ia em muitos shows alternativos de bandas e eu comecei a fotografar lá, porque nisso as casas eram simples, mas sempre tem aqueles holofotes. E eu achava incrível aquele estilo, aquele efeito da luz que dava do holofote, tanto no rosto quanto no público. E aquilo sempre me deixou, nossa. Tanto que meu marido até me zoou, você deveria fazer tipo aquelas produções de luz de shows, porque é uma coisa que eu acho incrível, porque isso dá toda a diferença. E nisso que eu comecei a frequentar esses shows de amigos e eu tinha ganhado uma câmera semi-profissional e comecei a brincar com ela. E brincar. E aí eu fui fotografando. E aí começaram a gostar das fotos, eles começaram a usar. E aí uma revista online viu uma foto minha e me propôs para fazer fotos para eles. Aí eu falei, nossa, incrível, etc. Eles, então, o próximo show vai ser em 6 meses e vai ser no Rio de Janeiro e vai ser o Maroon 5. Aí eu, oi? Meu Deus do céu. Exatamente. Aí eu falei, como é que é? Aí ele, sim. Aí eu, não? Perfeito, vamos. E então foi realmente assim, uma coisa que me pegou. Então, tanto que eu tenho eu não considero a minha melhor foto, mas eu tenho uma paixão especial por essa foto, que é do Adam Levine, que foi uma das primeiras fotos que eu tirei. E deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Ela tá aí? Tá. Ela guardada. Olha. Essa aqui. Olha, que ótimo. Então, E a luz que você tanto fala no palco, né? Exatamente, Dá um outro... que ela bateu de canto e assim, hoje em dia eu vejo várias falhas, mas naquele momento foi assim uma coisa que, nossa, para mim foi incrível, a experiência toda. Então, quando eu olho essa foto, na verdade, é um momento que foi o divisor de águas. Foi assim, não, é isso que eu vou fazer, é isso que tá dando certo. E aí desse trabalho começou a aparecer outros, tanto que eu já trabalhei com a T4F, a Warner Music. Então, esse mercado de entretenimento ele é bem fechado no Brasil. Então, as pessoas acabam se conhecendo bastante. Então, um fala pro outro, ai, mas você viu aquela que viu aquela. Então, nessa brincadeira que foi surgindo e eu fui, nossa, vamos. Legal. Você falou aí do Maroon 5, mas tem uma gama de outros artistas aqui também. Tem a Pitty, tem a banda Capital Inicial, as nacionais, né? E as internacionais. Aerosmith. Jennifer Lopez também tá aí, né? Me conta mais sobre essas experiências aí. Ó, eu até abri aqui no site para vocês. Eu tenho um que é só de entretenimento. Tem aqui... Ups, eu não sei se vai dar para ver. Tem a Aerosmith, tem a Lorde, tem James Blunt, tem Imagine Dragons, Muse... tem Vitor e Léo ali em cima. Foram vários desses. Realmente foi uma coisa bem... Foi bem surreal, mas foi apaixonante. E por mais engraçado que seja, quando eu comecei a fotografar os shows internacionais, eu vejo uma outra parte, e essa parte que me pega assim, tipo, que eu sou meio manteiga derretida, então me pega assim no sentimento, na emoção. Que é quando eu olhei... normalmente os fotógrafos em shows, eles têm um pit, que é um espaço entre o palco e as pessoas. Então, a grade das pessoas ficam atrás e os fotógrafos ficam ali bem grudados no palco mesmo. E aí, poucas vezes, no começo, no Maroon 5 eu estava muito preocupada se eu ia conseguir fazer aquela foto. Mas, sim, segundos que eu olhava... A emoção que os fãs estavam sentindo, aquele brilho naquele olhar, eu falei, gente, aquilo me tocou de um jeito absurdo. Tanto que quando eu fiz faculdade, o meu TCC foi emoções em frente ao palco. Eu fiz totalmente focado nos fãs. Porque realmente é uma coisa que, assim, a gente tá fotografando o artista, mas se eu tinha 2 segundos, eu virava e fotografava, porque era um momento, assim, que é aquela que você não precisa explicar. Você olha... e já tá nítido ali a emoção. Então foi bem legal, foi experiências muito diferentes. Inclusive, uma coisa chata que aconteceu foi porque também eu já fotografei bastante shows
no antigo... Ai, como que era o nome dele? Eu conheci ele como Credit Card Hall, que atualmente, se eu não me engano, ele está como Citibank Hall. Foi uma das maiores casas de shows. E hoje, agora, ela, depois de 20 anos, ela fechou. Então, assim, foi uma perda absurda para o mercado do entretenimento e para gente que viveu momentos tão incríveis ali dentro. Então, realmente, eu volto no entretenimento do Brasil e começo a lembrar que ali foi o meu primeiro show como público para uma banda internacional, que foi Paramore. Então, assim, é bem aquela manteiga derretida já. Parei. Ah, que lindo o seu trabalho. Ó, tem várias pessoas comentando. DNL Camargo tá dizendo aqui que lembra dos primeiros shows que a Arielle foi fotografar. A gente trabalhava junto com engenharia. O alemão. Maior orgulho de ver ela onde ela chegou. Obrigada. Beijo, alemão. Ele trabalhava na minha frente. Inclusive, ele tinha uma banda também. Ah, que legal. Ó, a ANP Campaner. Muito orgulho de você, Ari. Acompanho você aqui pela internet sempre. Aninha, torcendo pelo seu sucesso. Beijo, Aninha. Você também, quiser mandar sua mensagem, pergunta aqui para a Arielle, fique à vontade. Arielle, você também é adepto daquele ditado que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Com certeza. Na verdade, eu tenho até eu brinco comigo mesma, porque eu sou péssima para escrever. Eu não consigo me expressar em palavras. Então, eu uso a fotografia justamente como meio de expressão. Então, o meu foco sempre é você ver uma foto e eu não tenho explicação. Ali, ó, tá claro. Então, para mim, com certeza, esse ditado faz mais que a realidade. Você trabalhou em vários estúdios aqui no Brasil, só que também em outros países do mundo e também na Ásia, né, onde você morou por 2 anos. Isso. Como foi esse período lá na Ásia? Olha, dava para escrever um livro, a gente ficar aqui horas conversando. Eu morei durante 2 anos numa cidade de interior da China, chamada Hangzhou. O interior deles tem mais ou menos mais de 10 milhões de pessoas. Só o interior. Nossa! E a gente foi para lá com uma oportunidade, mas assim, realmente de cabeça aberta, porque é um choque cultural. Ninguém falava ou entendia inglês. Não tem, assim, eu acho engraçado quando as pessoas viram e falam assim, mas eu moro na Europa, eu não acho a comida. Falei, gente, você tem noção do que é você ir no mercado e não ter comida ocidental? Então, assim, minha mãe ia me visitar na China, ela levava chocolate, ela levava assim, coisas imagináveis. Minha sogra já levou até bacalhau na mala pra gente fazer uma ceia. Assim, foi uma experiência bem interessante, vamos dizer assim, e bem desafiadora. E nisso que a gente estava vivendo lá, eu falei, gente, mas não, tem que ter algum lugar. E aí eu pesquisei bastante, eu encontrei um estúdio que eles trabalhavam com fotografia de moda e trabalhavam com modelos internacionais, com marcas internacionais. Eu falei, então é aí que eu vou me vender, né? E foi lá que eu trabalhei e trabalhei até pela primeira vez com modelos internacionais, coisa que eu nunca tinha trabalhado antes, porque no Brasil eu trabalhei bastante em estúdio com famílias, crianças, com pessoas que não são acostumadas a estar em frente à câmera. Então, outro choque para mim foi realmente eu não ter que falar absolutamente nada, que a modelo já faz tudo rápido. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? E um dos momentos que marcou, que eu lembro que foi bem engraçado, foi que um fotógrafo chinês que eu conheci, ele me ligou desesperado, falando se eu não poderia ir para ser assistente dele numa sessão de fotos que ele ia fazer com umas crianças. Porque até então eu também tinha fotografado, tinha um grande portfólio com crianças. Eu falei, claro, vou. E chegando lá, ele tentou fazer as fotos, ele não conseguiu e acabou que eu fiz e fotografei o catálogo inteiro, porque ele ficou desnorteadíssimo. Porque a criança, ele está acostumado com só fotografia de moda, então a criança não ouvia o que ele estava falando. E foi um momento bem engraçado. Mas uma coisa também que era bem legal é quando a gente conseguia dar uma fugidinha. Fugidinha não, a gente viajava da cidade de Hangzhou para Shanghai
que Shanghai e Beijing são as grandes capitais. Então lá nossa, eu me acabava de comer. Tudo que eu não comia durante, sei lá, 6 meses, quando a gente viajava para Shanghai, eu ficava horas sentada em restaurantes ocidentais comendo, que nem uma louca. Porque é realmente bem difícil. Quando você vai... A China ela já tem uma cultura diferente, mas quando você vai pro interior, saindo de Xangai, Beijing é Pequim, e Pequim, então, é pior ainda, mais difícil ainda, vou dizer assim. Mas graças também a esse tempo que a gente viveu lá, foi um lugar que a gente também conseguiu guardar bastante dinheiro, que a gente acabava não viajando nada, porque era tudo em chinês, e então a gente conseguia ter bastante dinheiro guardado, bastante. O suficiente, coisa que era bem mais difícil no Brasil até então. Entendi. Eu queria saber, assim, de você, nessas suas vivências aí por esses países, eu queria, analisando sobre a ótica da sua profissão, no que é que você acha que esses países diferem do Brasil, por exemplo? E aí eu queria aproveitar para fazer outra pergunta. Se você sempre teve essa objetivo de morar fora, de trabalhar fora, ou se isso foi surgindo aí dentro de você aos poucos, assim? Eu acho que uma coisa que é bem engraçada é que eu nasci e cresci em São Paulo, não tive vivência com nenhuma outra cultura, mas ao mesmo tinha coisas que eu me encaixava muito mais fácil, eu achava que eu me encaixaria muito mais fácil se eu vivesse em outro lugar, com outra cultura. Eu sempre quis fazer intercâmbio, eu adorava eu sempre tive essa curiosidade de buscar e conhecer novas culturas. Então, por exemplo, quando a gente se mudou, a gente estava no Brasil, eu casei no Brasil e a gente ambos sempre queríamos uma qualidade de vida melhor. E pela minha profissão, que no Brasil, o que eu ouvia de gente, tá, você é fotógrafa, mas qual que é a sua profissão? Eu falei, não, minha profissão é fotografia. Então, viver de fotografia no Brasil já é uma coisa muito mais difícil. Então, acho que foi um dos porquês também que eu sempre quis ir para fora e não ficar no Brasil. Então, a diferença absurda que eu sinto é a cultura em relação a artes, a fotografia, por exemplo, aqui, as pessoas não vão virar para mim e falar assim, nossa, mas meu primo faz por tanto. Nossa, mas qual que é a sua outra... Você tem... Mas sua profissão é fotografia? Então, por exemplo, se eu viro e falo meu valor é X, eles não, ok. Então, eles compram arte, eles têm essa cultura de artes, coisa que no Brasil, infelizmente, pelas minhas convivências, não tinha. E quando você pergunta de diferenças, né, do Brasil para os outros lugares, eu acho que uma das principais que me fez não também querer voltar para o Brasil é a segurança, porque aqui eu posso sair na rua com equipamento de mais de 10 mil reais, eu posso andar sozinha de transporte público à noite. Teve dia que eu cheguei de fotos às 11 da noite, meia-noite, e assim, não tem problema, eu sei que nada vai me acontecer. E isso no Brasil, não. E no Brasil já teve foram 2 vezes que eu fui assaltada e colocaram arma na minha cabeça. Então isso pra mim, eu fiquei muito chocada. E eu falei, não, eu não quero. E eu não estava com a câmera. E minha mãe mesmo sempre falou, melhor você ir pra fora, porque se um dia você tiver com o seu equipamento e algo te acontecer, você não vai dar. Você vai reagir e pode acontecer uma tragédia. Então, acho que uma das principais foi realmente a segurança. Entendi. E quando foi que você mudou para Amsterdã e por que Amsterdã? Olha, E você acha que aí você já se encontrou ou você ainda pretende conhecer, morar em outros lugares também daqui a um tempo? eu aceito conhecer outros lugares, mas me mudar, eu já comprei plantas. Eu falei, eu quero ter uma minha casa para comprar minhas plantas, então assim, estou criando minhas raízes aqui. Daqui eu não pretendo sair. Eu já me identifico muito com o estilo deles aqui, que eles realmente querem trabalhar o necessário, você aproveitar a sua vida. Se um dia se tiver sol, você vai virar e vai fazer o seu trabalho, mas você vai poder também fazer o seu trabalho deitado no parque. Então, assim, tem uma liberdade maior de trabalho e o estilo é diferente. Então, acho que
Foi mais ou menos isso. E quando eu vim para Amsterdã, faz 3 anos. Eu posso dizer que eu não senti nenhum choque, porque eu tinha vindo da China. Então, o meu maior choque já tinha acontecido anteriormente. Então, imagino. quando eu cheguei aqui, inclusive, eu vivi um ano numa das feiras mais famosas da Holanda, que chama Albert Kuip Market, que é onde tem os stroopwafels, que são aquelas bolachas recheadas deles tradicionais. Então, o que eu quisesse, eu descia do meu apartamento e pegava na feira. Então, assim, quando eu sou uma pessoa que você me ganha pelo estômago. Então, quando eu cheguei aqui, que tinha tudo que eu queria mais um pouco, eu tinha minha segurança, as pessoas aceitavam o meu trabalho como é que chama? Aceitavam que isso era um trabalho. Então, para mim, foi assim, nossa, foi uma benção, é aqui que eu vou ficar. Então, tanto para mim quanto para o meu marido, aqui foi realmente um presente, porque no Brasil e na China foi bem difícil, tanto para mim quanto para ele, conseguir trabalhar na nossa área e ter um salário para conseguir pagar as contas e sobrar um pouquinho. Tipo, era impossível. Então, isso aqui é possível. Então, acho que por isso que eu tenho 100% de certeza que eu já me adaptei, e por mais que eu não falo holandês e eu vivo em Amsterdã, então por isso que é mais fácil que o pessoal aqui ele já fala inglês. Agora, se você for para uma outra cidade, talvez possa ter mais um problema. Mas A Eliane Lima está aqui falando, verdade, você ama uma comidinha. Beijo, Eli. E você já falou aí, né, que já está com suas plantas, e você está com sua empresa de fotografia. Sim, é isso? Inclusive hoje, exatamente hoje, dia 7 de abril, ela completa 2 anos que eu abri a minha empresa registrada no... Eu não sei como é que fala isso em português. No comércio... como é que eu registrei ela na Holanda. Então, ela foi registrada 2 anos atrás. Então, Entendi. eu já tô... Então, eu tô trabalhando nela. Eu trabalho bastante antes da pandemia, eu trabalhava bastante com turistas, casais que vinham fazer pré-wedding, ou teve um casal que ele veio e falei, eu quero foto vestida de noiva no meio de Amsterdã, e é isso. Eu falei, e é isso? E um vestido enorme, maravilhoso. Aí os barcos passavam, buzinavam. Então, assim, pra mim, trabalhar em Amsterdã parece que eu tô todo dia numa cena de filme. Então, realmente, pro meu trabalho, eu acho que até ajudou mais, porque eu tenho uns fundos perfeitos, né? E eu fotografo desde turistas, eu tenho também contratos com empresas que eu trabalho fazendo fotos comerciais, promocionais, de produtos, então... Entendi. Eu estava lendo aqui que em casos especiais você também atua como guia turística. Isso, na verdade, eu falo que seria um passeio mais especial. Eu recebo algumas pessoas querendo guia turístico e eu tenho também conhecidas que eu indico, mas eu falo que seria uma coisa mais privada e mais... uma coisa bem especial mesmo, porque um passeio meio que fotográfico. Então, eu vou levar as pessoas nos melhores cantinhos de Amsterdã, porque, querendo ou não, quando você é turista, você chega aqui, você pesquisa, você sabe os clichês. Mas quando um local te leva, é muito mais fácil. Então, eu faço em um casal que eu tive 2 anos atrás, mais ou menos. Eu fui com eles, eu entrei com eles nos museus, eu fiz o acompanhamento deles em todo o processo. Então, é uma coisa mais assim, realmente depende de cada cliente, porque o meu foco é a fotografia, só que às vezes eu recebo realmente clientes muito especiais que eles querem tipo um acompanhamento e uma atenção especial. Não só, por exemplo, um guia que leva aqui, faz aqui. Não, é realmente como se fosse, eu estou levando meu irmão passear. Tipo isso. Você falou aí da mulher que foi aí pro um vestidão longo lá no meio da Amsterdã. Já teve algum pedido assim de foto que você falou, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Eu quero a fotografia de um determinado jeito, ou de outro jeito, que você falou, meu Deus. Algum pedido assim bem inusitado, de um ângulo, um enquadramento. Não foi um pedido assim engraçado, foi meio
uma situação engraçada. Eu estava tentando fotografar e a mulher, não vai mais para trás, porque eu quero que apareça que o negócio vai... Não, você está do lado errado. Aí eu falei, não, eu tô com a lente que faz... Aí eu mostrava a foto, então tá bom. Então acho que essa foi mais engraçado, porque eu mesma, eu adoro fazer coisas fora da caixinha, né? Então, tanto que essa que fez o do vestido, logo uma semana depois, eu recebi uma outra que ela falou assim, gente, eu amei aquelas fotos e a gente pode correr. E eu falei, só cuidado para não tropeçar. Ela até tirou um pedaço da cauda do vestido dela para não dar problema. Então a gente estava correndo pelos canais e a gente foi nos moinhos. Aí ela, gente, que incrível, entrando nos barquinhos. Mas assim, uns pedidos muito absurdos, eu acho que não. Acho que pá. Entendi. Um projeto que você tinha em mente, que você vinha trabalhando, que você conseguiu realizar, é montar a sua loja online de venda de fotos, né? Isso. Queria que você falasse um pouquinho mais. Nossa. É no site, é no Instagram? Então, eu tenho um site, que é arielefriosaprints.com, mas se você entrar no meu Instagram, Arielle Friosa, você consegue já ver direto Arielle Friosa Prints. Que prints, traduzindo para o português, vai dar impressões. Então, eu queria... Quando eu viajo, eu gosto de fotografar e ter uma recordação, não só lugares bonitos, eu gosto da cultura. Então, eu peguei desde o começo, tem mais de 10 anos que eu fotografo, eu fiz todo um compilado de Ásia, o pouco que eu tinha do Brasil, porque eu não conhecia o Brasil inteiro ainda, e Europa, e comecei a imprimir essas fotos em um papel extremamente especial, que ele não vai estragar, não vai acontecer nada com ele em 100 anos. Então, é para ser realmente uma coisa única. Então, essa loja, ela vende, entrega no mundo inteiro. Então, por exemplo, se vocês do Brasil quiserem comprar, entrego no Brasil. Só que eu entrego apenas a foto impressa. E é num papel, não é um papel fotográfico, é um papel mate. Então, assim, tem todo um cuidado. Eu até tenho aqui, deixa eu só pegar, é que eu tenho que pegar ele com luva, porque senão danifica o papel. Não danifica, mas... Por exemplo, aqui, essa é uma das impressões que eu fiz aqui dos moinhos, uma foto minha, que foi um pôr do sol lindo. E tem para, assim, todos os gostos. Essa foi uma foto na Holanda. Eu tenho essa daqui, que foi do Coliseu, à noite. E uma outra que foi quando eu estava na faculdade ainda, que isso é uma outra coisa que eu acho muito legal, em relação ao corpo humano. Tenho foto, tipo, dos detalhes do corpo, mãos, braços, músculos. Então, assim, é uma loja que realmente está separado até por país. E se você quiser, tem para todos os gostos. Não tem uma específico. Então, tem as de Amsterdã, tem as famosas casinhas tortas, que as casas aqui, né? Não existe as casinhas assim. Então, esse foi um projeto que eu fiquei, na verdade, 2 anos tentando trabalhar e parava porque estava trabalhando, fotografando outras coisas. Então, realmente, conseguir tirar ele do papel foi uma coisa assim, nossa, incrível. E se vocês quiserem entrar online, www.ariellefriosaprints.com. Eu não sei se tem como eu deixar aqui ou... Mas é isso. A gente vai salvar a live no Instagram assim que a live terminar. E aí quem não viu pode ver, quem viu pode rever, marcar o amigo para ver esse bate-papo super legal. E aí eu vou colocar o link pro seu Instagram e pro seu site. Tá ok. Que aí a galera pode entrar e pode conferir lá. Eu já dei uma olhada, as fotos são maravilhosas. Gostou? Obrigada. Gostei. Eu também gosto muito de fotografia, né? Na faculdade de jornalismo eu fiz 1 ou 2 semestres de fotojornalismo e tal. Até queria me aprofundar mais, mas aí fui entrando no mercado de trabalho, não tive muito tempo. Mas eu também sou um grande... É verdade. E aí você pode escolher, tem vários tamanhos. Tem desde A4, A5, A6, tem tudo. Legal. Desculpa, é o contrário, né? Eu confundi. É A0, A1, A2.
Tem algo específico que você goste mais assim de fotografar? Porque você já tem foto de todo tipo, né? De paisagem, corpo humano, mas tem algo assim que te inspira mais? Uma paisagem? Ou você já disse que aquelas luzes do palco chamavam muito sua atenção? Tem alguma coisa assim mais específica que você goste mais? Criança, adulto? Eu sou bem sincera em falar que eu amo fotografar pessoas. Eu coloco pessoas Pessoas? porque cada sessão é uma experiência diferente. Então, para mim, eu sou uma criança de 29 anos. Então, se eu tiver que fotografar uma criança, eu tô lá rolando no chão com ela e brincando com ela. Se eu tiver que fotografar uma gestante, eu vou ter todo o cuidado para não fazer nenhum movimento brusco ou nada assim, porque às vezes a gente tem uma coisa em mente, mas o cliente ele não consegue alcançar aquilo. Então você também tem que saber. Mas pessoas para mim sempre foi uma paixão, né? Entendi. E como é que foi para você, assim, a experiência de fotografar culturas de lugares tão diferentes, né? Brasil, China, Holanda. Nossa, foi realmente assim, foi uma coisa interessante e ao mesmo tempo desafiadora, porque no Brasil, se você comparar Brasil, China e Holanda, o que é a beleza é muito diferente. Então, por exemplo, no Brasil, quando eu fotografava, as mulheres gostavam de estar mais bronzeadas nas fotos. E já na China era o oposto. Elas queriam ficar brancas, mas assim, brancas pálidas. Então, eu já falei, opa. E aí chegou na Holanda, elas queriam o mais natural possível. Que é aquela foto que eu tentei fazer no Brasil, mas infelizmente ninguém gostou, porque era uma foto muito espontânea na época. Então, acho que foi realmente essa diferença maior. E até na pós-produção, por exemplo, aqui, hoje eu não tenho uma pós-produção, eu não fico horas no Photoshop editando uma foto. Porque a foto que eu tirei é 90% do que você vai ver no final. Eu tenho ajuste de cor e luz. Mas já no Brasil e na China eu tinha uma demanda bem grande, né, nesse pós-produção, porque você não pode ter uma linha de expressão. Eu tinha que deixar a pessoa mais válida ainda, porque é o ideal de beleza para a China. Então, acho que essa foi a maior diferença. Mas no final das contas, quando eu fotografo crianças, eu realmente no Brasil, na China e aqui, a gente vai brincar e a gente vai fazer foto espontânea. Então, nesse ponto foi bem parecido. Inclusive, eu tenho até umas da China bem fofinhas que eu esqueci. Mostra aí pra gente. Aqui. Uma foi essa. Que criança é isso? É você brincar, é você pular. Então, os chineses, foi bem naquela sessão de fotos que eu comentei, que ele entrou em parafuso porque ele não estava conseguindo. E aí eu falei, não, deixa a criança... Eu falo bastante isso até para os pais aqui. Deixa a criança ser criança. Eu não tenho que virar para a criança e falar assim, bota a mãozinha aqui, faz assim. Não, primeiro você tem que deixar ela confortável. E normalmente, quanto mais você fala o que ela tem que fazer, mais ela não faz. Então, foi acho que essa experiência. Você faz fotografias de bebês também? Eu faço, tanto que eu faço newborn e bebês, tanto que no Brasil eu comecei a trabalhar com crianças e bebês até 1 ano de idade no Brasil. Só que eu nunca fiz aquele newborn que você põe, sabe? O meu sempre foi estilo mais lifestyle. Então, eu já vou até começar a pesquisar aqui para te mostrar. Então, por exemplo, os bebês, eles vão estar tranquilos, tirando o cochilinho deles, ou tomando a mamadeira com os pais. Uma coisa realmente mais natural, nada muito posado. E isso, hoje em dia, isso está mais na moda, mas antigamente era bem difícil. Então, se eu mostrasse antigamente uma criança pulando assim, toda meio descabelada, as pessoas olhavam, não, mas imagina fazer isso, não? Eu tô tentando abrir, mas... Exatamente. Achei.
É que minha internet tá meio lerdinha. Por exemplo, são fotos mais ou menos assim, realmente da criança com os pais, uma coisa mais dinâmica, não tão posada. Tanto que esse foi o momento que ele estava mais confortável e saiu essa foto. Que o pai estava segurando com as duas mãos. E adoro, né? Aquele cheirinho de bebê é uma delícia. Você conseguiria falar assim, qual o momento mais marcante da sua carreira, por todos esses cantos que você passou, assim? Eu acho que teve alguns, mas na Holanda em específico, foi ver essa essa foto aqui, com mais de 8 metros de altura por não sei quanto de comprimento, um outdoor gigantesco, e o local que ela foi, que colocaram foi na Praça dos Museus, que é um dos pontos turísticos mais e também aclamados, que é onde antigamente tinha o I Amsterdã, aquelas letras. Então, eu chegar lá e ver uma foto minha pendurada daquele tamanho, para mim foi uma coisa assim absurda. Eu comecei a pular, meu marido até gravou, tanto que eu fiz um vídeo, tá? Eu pulando embaixo. E aí a moça do café que estava embaixo, né, do estabelecimento, falou: Nossa, eu vi você tirando bastante foto, né? Aí eu, é que a foto é minha. E ela, como assim? A foto sou eu que tirei. Aí ela foi lá fora, tirou foto da foto. Nossa, que linda! Ficou muito boa mesmo. Parabéns. Então, acho que assim, para Qual é a história dessa foto? Desculpa? Qual é a história dessa foto aí? Essa foto, eu fui contratada por um museu experiência que tem em Amsterdã. E ela virou, a dona virou e me deu falando um feedback do tipo: eu preciso de uma foto legal, espontânea, divertida para usar nas redes, etc. E foi a minha primeira vez nesse lugar. Aí quando eu cheguei, eu tinha esses 3 modelos para trabalhar. E eu falei: gente, quando você tá numa piscina de marshmallows, que isso daqui é uma piscina de marshmallows, se você for ver, e tem até um escorregador ali atrás, eu falei: o que normalmente uma pessoa faria? Que foi a primeira coisa que quando eu vi. Joga aqueles negócios, vamos brincar, fazer uma guerra de marshmallows. Então, na hora, quando eu olhei, eu falei: vamos fazer uma guerra de marshmallows? Aí eles olharam pra mim: oi? Eu falei: sim. Aí eles começaram a fazer a guerra. Eu falei: só que normalmente, quando você tá jogando alguma coisa no outro, o que normalmente o seu cérebro faz? Você se esguia. Então, foi exatamente tipo o que a menina da frente meio que virou e falou assim, tipo, então. E foi para as redes sociais, foi bastante usada. E aí, ano passado, foi feita uma nova campanha, mas eles gostaram tanto dessa foto que eles utilizaram de novo. Então, ela estava tanto nesse outdoor quanto em vários locais. Não sei como é que fala. Tem, por exemplo, tem ponto do ônibus ou do tram. Então, elas estavam lá, em Amsterdã inteiro, em vários tamanhos. Que legal. Eu não sei se vai ser uma pergunta fácil, se vai ser uma pergunta difícil, mas você elegeria, assim, aquela foto que você falou: não, essa foi a melhor que eu tirei. Nossa. Vou ser bem sincera que eu não tenho, assim, a foto perfeita. Eu acho que eu tive momentos marcantes. Você falou daquele momento do Maroon 5, né? Eu acho que principalmente agora, quando eu... com tudo que está acontecendo, e eu vendo o entretenimento no Brasil, fechando mais uma casa icônica, que foi essa que fechou 20 anos depois, eu acho que realmente foram os momentos que eu vivi dentro daquele Credit Card Hall. Então, eu não tenho uma foto. Acho que os momentos que eu me lembro foi ali. Tanto que foi ali que foi o meu primeiro show, foi ali que eu fiz, tipo, vários shows internacionais e nacionais. E, inclusive, foi ali também que eu conheci o meu marido. Então, eu acho que os momentos e a fotografia estão andando mais juntos do que eu elegi uma só, na verdade. O que é que a fotografia representa para sua vida?
ela apresenta tudo que eu simplesmente não consigo expressar em palavras. E, é o meu modo de ver, o meu modo de pensar. Às vezes, quando eu não consigo, eu tenho, às vezes, minha cabeça é muito confusa nas coisas que eu quero falar. Então, eu sento, eu imagino uma foto e eu faço, eu tento fazer naquele estilo, etc. Então, é isso. É os momentos e uma maneira de expressão que eu nunca consegui ter escrevendo ou falando. Uhum. Eu, quando vou fazer um texto, por exemplo, às vezes eu estou assim, deitado, eu podia fazer um texto assim, dessa forma. Você, quando vai fazer uma foto, você pensa também antes na foto? Ou é na hora que depende do ambiente, que vem Eu vou ser bem sincera que eu vejo muitas pessoas, muitos fotógrafos hoje em dia, eles fazem um plano absurdo de fotos, de poses, de estilos, e eu não funciono assim. Eu sou muito visual. Então, por exemplo, essa da piscina de marshmallow, eu não pensei nem antes. Eu tive que chegar, olhar, eu fiz todo o reconhecimento facial, né? Reconhecimento do local. E aí eu olhei e já fui imaginando, se a gente fazer isso, então, às vezes, não sei se aquilo que, uma série da Netflix, que é aquela da menina que joga xadrez, ela, muitas vezes, ela fazia o jogo dela no teto, ela olhava para o teto e imaginava. Então, eu meio que congelo, imagino na minha mente o que é feito naquela hora. Então, para fazer, por exemplo, essa foto, eu fiquei, acho que o quê? Menos de um minuto que eu olhei e falei, tá, a gente vai fazer assim, assim, assim. E foi. Então, eu vejo que muitas vezes tem pessoas que tentam tanto fazer um negócio absurdo, uma pré-produção, que quando chega na hora sai completamente diferente. Mas claro que depende. Por exemplo, quando eu vou fazer fotos comerciais, tem que ter uma pessoa que vai fazer todo o stylist do local, tem que me falar, por exemplo, eu quero assim, assim, assado. Então, a gente estuda as maneiras melhores de mostrar aquele produto. Então, tem aquele antes, mas normalmente, fotografia lifestyle, eu vou bater o olho na hora e vou pensar. Porque se 2 minutos depois, eu já vou ter esquecido. Então, é naquele momento. No momento, né? E quais são os seus planos assim, para o futuro? Para depois você disse que a pandemia impactou um pouquinho no seu trabalho, na vida de todo mundo, né? Com certeza. Mas o que é que você pensa assim, para depois da pandemia? Você está com saudade do contato com o seu público? O que é que você pensa assim, para depois? Porque eu sou uma pessoa que assim, eu sou considerada um pouco fria, porque se eu não te conheço, eu tento, tipo, respeitar o seu espaço, eu não chego, te abraço e nem nada. Mas parece que depois de tanto tempo, dá vontade. Por exemplo, eu cheguei e vi um amigo, um conhecido, nossa, abraçar as pessoas, realmente ter esse toque, um abraço, um beijo no rosto. E uma das coisas que, como eu comentei anteriormente, eu não conheço nada do Brasil. Então, pessoas aqui já viraram para mim e perguntaram, nossa, mas você tem uma loja que vende fotos e você não tem fotos do Brasil? Então, isso foi uma coisa que eu também, independente de ter a loja ou não, é uma coisa que eu sempre quis conhecer mais do Brasil e registrar mais, porque muitas coisas hoje em dia aqui, quando você conversa, as pessoas têm uma visão completamente errônea do que é o Brasil. Então, eles têm um estereótipo e falam, não é. O Brasil é perfeito demais para você pensar apenas isso aqui. Então, acho que com certeza um plano seria fazer um tour pelo Brasil, conhecer realmente lugares. E o Rio de Janeiro está com certeza nele com mais calma, porque quando eu fui, eu passei 2 dias e foi muito rápido. E os outros, tá em andamento, mas eu ainda não posso contar. Depois, quando der certo, eu vou falar. Tá ótimo. Arielle, foi um papo super legal. Eu queria te agradecer muito aí pelo estar aqui com a gente nessa tarde, né? Falando um pouco sobre sua profissão, sobre sua vida aí fora. Queria te parabenizar pelo trabalho. Eu queria agradecer também as pessoas que acompanharam aqui o nosso bate-papo, foi super legal.
E eu queria que você repetisse pra gente o seu Instagram, o seu site. Eu vou botar lá na descrição aqui da nossa live daqui a pouquinho, quando eu for salvar. Mas repete aí pra gente. Também, primeiramente, agradecer pelo convite, doutora Ana Cristina, realmente essa pessoa incrível, que quando ela me mandou a mensagem, eu falei, gente, não tem como não aceitar. Realmente, muito obrigada a vocês, todo o jornal, até por todas essas lives que vocês estão fazendo, que é uma coisa muito interessante. Você realmente tem um contato próximo mesmo, estando longe. Então, isso é uma coisa muito legal. E realmente, muito obrigada. E em relação ao meu site, é www.arielefriosa.com. O Arielle é com 2 L's e E no final. E o Friosa é com Z. Se eu conseguir mostrar, vai ser ótimo, porque as pessoas podem dar um print, né? Ah, é, sim, ótimo. Aqui, então, esse é o site. Dá pra ver? Dá pra ver, sim. É arielefriosa.com. Tá fácil. E da minha loja de prints é Arielle Friosa Prints, prntf.com. Mas se você conseguir entrar no meu Instagram, lá já vai estar todas as informações, que o meu Instagram é @ariellefriosa. Maravilha. Arielle, muito sucesso para você. Continue fazendo essas fotos lindas. Obrigada. Viu? Espero mais uma vez, você obrigado aqui por estar também. Assim que eu tiver oportunidade, eu vou aí e vou pedir você para fazer uma foto minha em Amsterdã. Vai ser ótimo. Com certeza. Nos morrinhos, nas pontes. Correndo por Amsterdã. Já pensou? Sim. Combinado, ó. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Um beijo. Obrigada, beijo. Obrigada a todo mundo que sucesso na sua carreira. Obrigado, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.